Olá, saudações a todos aqui desse canto da neurociência, diretamente para o benefício de todos nós. Hoje é um dia legal, porque eu quero trazer aqui um convite para todos. Mas antes de eu entrar nos pormenores desse convite, eu queria contar um pouco da história que tem a ver com um livro lançado por um escritor norte-americano chamado Napoleon Hill. Esse sujeito que é aí um grande guru do pessoal de vendas, o pessoal de sucesso, o pessoal de trabalhar para se dar bem na vida, ele publicou vários livros, mas assim, lá atrás, em 1935 por aí. O livro que eu queria falar para vocês é de 38, foi recentemente reeditado e tem feito um grande sucesso. Napoleon Hill, esse autor norte-americano, escreveu um livro chamado Mais Esperto do que o Diabo. Credo. Título apavorante, enregelante. Vocês encontram essa obra em qualquer livraria online, mais fácil ainda. Nessa obra, Hill descreve uma conversa ficcional com ele, com o demo, com o coisa ruim, com Lúcifer em pessoa. Nessa obra ficcional, Lúcifer concordaria em fazer esta entrevista com Napoleon Hill, sendo que fica previamente acertado que, como será uma única vez que Lúcifer fará isso, ele será absolutamente honesto e responderá todas as questões colocadas a ele pelo autor e responderá de maneira honesta e transparente. Imagine uma coisa dessa. E o diálogo começa. Hill pergunta a ele, afinal, quem ele é, e ele diz que está aí há milênios e esteve presente quando Pôncio Pilatos crucificou Jesus Cristo e esteve presente na mortandade na antiga União Soviética, em São Petersburgo, onde toda uma linha da família do Tsar foi eliminada, e fica gabando de si mesmo. Hill pergunta na sequência: qual é o teu interesse, afinal, nas pessoas? E ele responde: eu busco o sequestro da consciência das pessoas. Eu busco fazer com que as pessoas pensem, sintam e ajam de acordo com os meus melhores interesses e não com os interesses delas, as pessoas. Eu pergunto, mas que benefício você teria com um absurdo desse, com uma coisa dessa? Bom, isso faz parte de um plano longamente arquitetado, cujos detalhes eu vou poder te explicar se você quiser, mas a verdade é que as pessoas, especialmente hoje em dia, na vida moderna, isso em 1938, as pessoas querem ser super inteligentes e querem dar saltos na vida, consideram-se aptas a dar saltos na vida. E eu preciso fazer pequenos ajustes para que isto não funcione a contento, porque senão vai ser uma correria danada e eu aí não vou poder ter mais o controle da humanidade. Napoleon Hill está ouvindo aquilo ali um pouco impressionado e de Chofre pergunta a Lúcifer, mas exatamente como é que você faz isso? Eu quero dizer assim, na parte operacional, como é que você consegue fazer isso? E aqui tem a resposta que mais me intrigou em toda a obra do Hill, porque Lúcifer dá uma estrondosa gargalhada, olha na cara de Napoleon Hill e diz, mas essa é a parte mais fácil. É simples, essa parte é simples.
Eu entro em algumas engrenagens do chamado cérebro humano e faço isso funcionar a meu proveito. Mas como assim engrenagens do cérebro humano? É muito simples. O cérebro humano já existe no cérebro humano uma estrutura chamada de amígdala cerebral. Essa amígdala cerebral, e vocês vão lembrar, vocês que trilham comigo esse caminho, vocês vão lembrar o quanto eu tenho dedicado na minha história a falar sobre a amígdala cerebral. Eu falo disso, nossa, desde os anos 90, quando eu me dei conta que era a estrutura que tinha a ver com o problema do meu autocontrole na minha vida, isso lá atrás. Mas eu não sabia que Lúcifer tinha essa propriedade. E ele continua dizendo, o cérebro humano tem uma estrutura chamada amígdala cerebral e eu consigo me aproveitar dos circuitos dela, porque basicamente ela faz a gestão do medo nas pessoas. As pessoas sentem medo e são compelidas a agir por causa desse medo, graças à presença da amígdala cerebral. E a amígdala cerebral opera os circuitos do medo a partir de mecanismos que são herdados, são genéticos, e a partir de mecanismos que são aprendidos durante a infância. Hoje, diz Lúcifer, é muito fácil operar nesse sistema porque todas as pessoas têm medo. Todas as pessoas, de alguma maneira, praticamente todas sofreram de bullying na infância. E o bullying infantil aumenta as conexões entre as células nervosas da amígdala cerebral para que ela consiga operar as manifestações de medo. Eu entro nesse sistema, diz o demo, né, se vangloriando, e faço 1 ou 2 ajustes e pronto, a coisa fica mais legal ainda. A pessoa fica ainda com mais medo. Às vezes as pessoas ficam com medo de coisas que elas nem sabem, porque estão tão enterradas no passado que elas não se recordam do que efetivamente aconteceu. A mim, diz Lúcifer, não interessa muito os meios, interessa é que a pessoa sinta medo. Napoleão Hill pergunta na sequência, mas Lúcifer, que vantagem você tem ao operar os mecanismos cerebrais do medo nas pessoas? Também é muito simples, diz Lúcifer, porque o medo, ele tem o medo é uma coisa automática e ele se manifesta de várias formas. O medo não quer dizer que a pessoa vá se encolher, não. A pessoa poderá ficar irada, poderá ficar incomodada, poderá ficar antipática a alguém ou alguma ideia. E no decurso de todas essas reações, da ira, do pequeno ódio, da antipatia, a amígdala cerebral do cérebro consegue fechar as áreas mais nobres do intelecto humano. Lá onde estão as ideias, lá onde estão as nossas conclusões mais importantes, lá onde estão os nossos feelings sobre o que a gente deveria fazer na vida, como chegar nos propósitos da vida da gente. Essas informações estão todas guardadas em partes do cérebro chamadas de áreas cognitivas. E vocês também vão lembrar de eu ter falado várias vezes aqui sobre como a amígdala consegue nos tirar todas as informações preciosas que nós precisamos justamente no momento complicado, né? Mas é uma característica dessa estrutura cerebral. E aí, eu estou lendo essa obra e estou entendendo como Lúcifer, aqui nessa
nesse enredo ficcional, como Lúcifer é o próprio sequestrador das nossas emoções. E ele faz isso mediante essa intromissão com a amígdala cerebral. E aí eu caí em mim mesmo, isso faz uns poucos anos, quando eu me dei conta da perene dificuldade que eu historicamente tive com uma situação chamada de autocontrole. E passei a estudar sobre isso e tempo depois passei a falar sobre isso. Hoje, muitos me consideram como uma pessoa tendo absoluto autocontrole. Não cheguei lá ainda, mas estou no rumo, porque eu entendo como é que a coisa funciona. Na sequência, quando Lúcifer está conversando com Napoleon Hill, Lúcifer tenta deixar a coisa ainda mais fácil para o Hill e diz o seguinte: a boa parte disso tudo, diz ele para o Hill, é que eu não preciso entrar na pessoa e fazer aí grandes alterações, porque uma pequena parte de mim já está presente na pessoa. Ele está querendo dizer que você e eu e todos nós carregamos um pedaço do demo, uma imagem de Lúcifer dentro de nós. Foi chocante para mim pensar sobre isso. E se isso estiver dentro de nós, o local, a sede desse efeito demoníaco vai estar dentro da nossa amígdala cerebral, que é uma estrutura do tamanho de um pouco maior que uma ervilha, e são duas, porque tem o cérebro esquerdo e o cérebro direito. Então, nós temos duas pequenas ervilhas chamadas de amígdala cerebral. E elas é que operam, elas são os meios pelo qual o coisa ruim pode nos afetar. E aí eu voltei para o passado e pensei quantas vezes eu deixei de ter autocontrole e passei a operar justamente com esse sistema, a amígdala cerebral hiperativa, dando as cartas na mesa, e minhas áreas cognitivas, onde eu tinha armazenado tudo que era importante para a minha vida, essas áreas sendo fechadas, sendo sequestradas. E aí eu passei a entender a maldade e a eficiência da maldade desse cara. Graças a ter estudado muitas coisas legais sobre neurociência e graças a ter tropeçado no livro do Hill, chamado Mais Esperto que o Diabo. A partir daí eu comecei a fazer analogias e comecei a mudar o meu sistema operacional. Então, hoje, numa possibilidade de eu perder meu autocontrole por influência da amígdala cerebral, onde está residente uma imagem do coisa ruim, eu tenho uma fração de segundo para pensar e imaginar assim, estou sendo sequestrado. Uma fração de segundo. Mas é suficiente para mim optar por mudar o rumo das coisas e trazer o meu autocontrole de volta. Esse autocontrole tende a fugir da minha mão quando, digamos que eu seja contrariado na exposição de uma ideia, seja assaltado, seja vilmente contrariado. Não, isso não está certo. Então eu tenho uma tendência de perder o autocontrole. Ou então alguém que me diga, você está pensando demais e não está sentindo o que deveria. Ou então numa situação onde eu estou tentando ser educado e me chamam a atenção.
Esses dias eu senti uma coisa bem poderosa na minha amígdala cerebral, quando alguém chamou a atenção para que eu elevasse a máscara facial mais 3 centímetros sobre o meu rosto, porque ele não estava suficientemente coberto. Quase tive um ataque de antipatia, mas todo esse conhecimento entra em cena justamente nessa hora. É aqui que eu preciso. Aqui que eu preciso. Outro momento em que eu preciso de autocontrole, eu quero focar em determinado assunto e tem alguma coisa no background da minha mente me incomodando, me distraindo. Hora do autocontrole. Outra situação é na conversa com meu colega, minha colega, onde eu gostaria de buscar o esforço deles numa parceria com a minha ideia, né? Essa é uma hora onde a minha amígdala cerebral não deveria me distrair, não deveria fazer com que eu hipervalorizasse qualquer pequeno comentário. Eu deveria estar focado no meu objetivo. Então, quando eu falo em perder o autocontrole, não é exatamente sair gritando e sapateando por aí com os outros. Não, é perder o foco do caminho que a gente quer trilhar, dos objetivos que a gente quer buscar, né? E às vezes a gente está focado, mas um comentário externo nos rouba a atenção que nós precisamos. É como se nós estivéssemos fazendo uma reflexão e subitamente alguém entrasse sem ser convidado na minha reflexão. Então, são esses pequenos desajustes do comportamento, do pensamento, das emoções da gente que eu me refiro quando eu falo em perda do autocontrole. Pelo que eu sei de vocês, pelo feedback que eu recebo de vocês, pelas informações que eu recebo daqueles com quem eu converso, esse problema não é só meu, é de todos nós. Mas esse problema, em vez de diminuir, está ficando mais acentuado por causa da situação que a gente vive hoje, que, vamos combinar, é uma situação propícia àquele ao coisa ruim. Porque nós estamos cercados de informações conflitantes que nos levam por si só a sentir medo. Então, nós estamos, todos nós, você e eu, mais sujeitos a perder aquilo que nós temos de mais precioso: autocontrole. Certo. Agora, olha só, eu estou numa posição privilegiada. E por que mesmo? Ok, depois de ler o Hill, eu entendi como é que nossa amígdala cerebral pode ser manobrada para nos tornar reféns e perder o autocontrole. Por formação, eu estudei na faculdade de medicina, me formei médico. Médico é um sujeito que busca aliviar o sofrimento humano, busca curar condições que a gente possa ter ao longo da vida. O médico busca combater a doença. E o médico, no meu ponto de vista, busca também um antídoto para como a amígdala cerebral residente em nós pode nos fazer mal. E hoje, minha amiga, meu amigo, essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Eu quero buscar como você e eu podemos resgatar o nosso autocontrole. Simples assim. E aqui vem o meu convite. Tá, certo. Entendemos. A amígdala cerebral que todos nós temos pode espelhar uma imagem do demo e pode fazer com que a gente não seja o melhor que a gente tem.
Esse é o problema. Tudo certo. Eu vou vir aqui na próxima semana, na terça-feira, do dia 6 de julho, e vou falar sobre o antídoto. Como a gente pode combater esse efeito que a amígdala cerebral e o coisa ruim tem sobre você e eu. Nós não temos um horário definido ainda, mas ele será informado em breve. Nós temos trabalhado muito sobre isso. Mas tem uma coisa que eu sei, que essa equipe fantástica que me ajuda para tudo isso aqui funcionar, me garante, eles me dizem assim: Martin, olha só, tem horário para começar, não tem horário para terminar. Você pode explicar o que você quiser, está tudo certo. Então, vocês também estão cientes de que eu vou vir aqui na próxima terça e vou falar sobre um negócio chamado antídoto, para que todos nós possamos fazer um upgrade do nosso autocontrole. Interessa? Não. Interessa. Então, já tem várias pessoas inscritas, nós estamos aí propiciando canais para essas inscrições. Vou chamar aqui de aula, por falta de um nome melhor, mas essa conversa, ou essa aula vai ser gratuita, não custará nada, custará um esforço da tua parte de tentar buscar, com as informações que eu vou disponibilizar, esse upgrade. É isso. Não tem nada de muito complicado aqui e não tem nenhuma conversa neurocientífica aqui sobre isso. É um assunto aqui, ó, pão, pão, queijo, queijo, sobre o qual eu quero falar na próxima semana. Como você pode impedir de se ver sequestrado e não poder reagir a tempo e com boa performance quando o seu autocontrole emocional é desafiado. Nós estamos chamando esse evento, essa aula, de Meu Controle Emocional. E vamos nos preparar para que seja um evento que possa realmente trazer informações para você, para o seu crescimento, para que você tenha autocontrole. E autocontrole abrange muitas dessas áreas das quais eu sou perguntado. Autocontrole tem a ver com ansiedade? Tem. Autocontrole tem a ver com depressão? Tem. Autocontrole tem a ver com o fato de que eu não durmo tão bem? Tem. Autocontrole é uma peça-chave que passa a operar do momento em que nós nos despertamos de manhã até quando vamos dormir. Durante essas horas nós precisamos de autocontrole. Nós precisamos controlar nossas emoções. Melhor do que isso, nós precisamos surfar nas emoções e no conhecimento. A mistura entre emoção e conhecimento. Isso gera sabedoria na gente. E mais do que nunca nós precisamos urgentemente dessa sabedoria. Você estudou anos, você tem conhecimento, mas pode ser que alguma coisa esteja atrapalhando a mistura desse seu conhecimento com o emocional e deixando você à mercê desse sequestro. Muitas vezes na hora que mais precisa. Tudo certo. Espero por você na próxima terça-feira, dia 6, onde eu vou explicar nos detalhes esse tema que eu adoro e que chama-se Meu Controle Emocional. Até lá, viva pleno, muita saúde. Foi um prazer.